O Brasil é o segundo principal criador mundial de rãs. O maior é Taiwan. Mas existe uma diferença. Na Ásia, as criações são semi-intensivas. As rãs ficam mais soltas, enquanto que no Brasil, os ranários adotam um sistema de confinamento. Apesar do segundo lugar no mundo, nossa produção ainda é pequena. Hoje em dia, existem vários grupos de produtores e pesquisadores encarando os desafios da criação de rãs. Eu fui conhecer um desses grupos no Rio de Janeiro. Centro do Rio de Janeiro. Rua cheia na hora do almoço. Neste restaurante japonês, 4 lindos pratos são preparados na cozinha. O que eles têm em comum? São feitos com a carne deste animal, a chamada rã touro. E você já entendeu de onde vem o nome, né? A gastrônoma Laura Kyoko foi quem idealizou os pratos. A rã, visualmente, olhando assim, todo mundo fala, tô comendo um sapo, fica até feio, né? Então, o que eu pensei? Separar partes por partes para poder aproveitar, né? Aqui eu vou cortar essa parte da fraldinha. Essa parte da coxa da rã é a parte mais nobre que tem. O que eu quero assim, é fazer um corte diferente para eles. Esse corte aqui é um corte chamado manchonê. É um corte que o ossinho fica fora, parece um coquetelzinho. Com o que sobrou, eu procuro tirar essa parte da antecoxa, coloco para cá. Os ossinhos, tem a parte da gordura que vai dar sabor no caldo. O preparo é caprichado, usando cada pedacinho da carne de rã. E os pratos vão para a mesa. Esse prato aqui é rã laqueado com laranja. Aqui é o goiton, carpaccio. E lá é salada de carne de rã com aipim. Qual deles você gosta mais? Com laranja, né? Eu gosto muito de comida chinesa, né? E a Laura está reproduzindo ali o pato com laranja, ela fez a rã com laranja. Vamos provar? Vamos. Saboroso, docinho, tem um açúcar mascavo, assim, dá para sentir o sabor da laranja. E a carne é bem saborosa, mas lembra frango mesmo, né? Eu achei que lembra frango. E o preço? O quilo da rã está saindo em média na faixa de R$60 o quilo. Infelizmente, ainda é um prato para poucos, né? R$60 o quilo da carne. Por que tão caro? Os dados da produção de rãs são imprecisos. O último levantamento oficial do IBGE de 2006 fala em 160 toneladas ao ano, mas há quem diga que esse número seja hoje 3 vezes maior. Para conhecer uma destas criações, pegamos a estrada rumo ao município de Cachoeiras de Macacu. Aqui encontramos a rã em várias fases. Ela é um anfíbio. Do grego, anfíbio significa 2 vidas. A rã começa a vida na água e na fase adulta se divide entre água e terra. Pequenininha, ela se chama girino, que você vê aí nadando no tanque de cimento. Com uns 10, 15 dias, dependendo do clima, os girinos são transferidos para tanques escavados na terra como esse. É aqui que eles vão crescer e começar a sua metamorfose. Olha só esse girino aqui, olha. Já lançou as perninhas traseiras e a cauda vai começar a diminuir, porque ela vai ser consumida como se fosse um alimento. Parece que ele está morto, mas está vivo, viu, gente? O desenvolvimento das rãs depende muito do clima, porque elas mudam a temperatura do corpo de acordo com o ambiente, o que as torna muito sensíveis. Não existe uma ração própria para elas, por isso recebem comida de peixes carnívoros. São consumidos 4 quilos de ração para produzir 1 de carne. De 15 em 15 dias eu uso a rede para pegar o girino para pesar, para cálculo da ração. Tem uma média de 7.000 girinos nesse tanque, eu peso 1% de girino. E aí, dependendo do peso, você calcula quanto tem que jogar de comida. Quanto tem que jogar de comida. Eli Emanuel cria rãs desde a década de 90 e acredita que o tanque escavado na terra como este gera economia de alimento. É um tanque muito mais rico de nutrientes, entendeu? Isso serve de alimento para eles? Isso é efetivamente o alimento deles. Por isso mesmo que quando a gente calcula a ração para colocar aqui, a gente calcula 3% do peso vivo. No tanque de cimento eu coloco 5%. Com alimento e água de boa qualidade, os animais vão se transformando, até ficarem adultos.
A rã atinge o ponto de abate com 250 gramas, o que pode demorar cerca de 8 meses. E a quanto você vende? O preço dela abatida é R$ 35,00 o quilo. Eu vendo para quem vai vender a R$ 35,00. Mas aí você encontra no mercado R$ 50,00, R$ 60,00. O grande problema do preço da carne está muito associado à ração. A gente não tem ração disponível no mercado de qualidade. Uma das rações mais caras eu uso, mas ainda é uma ração de peixe. No ano passado, Eli produziu 35 mil rãs, cerca de 9 toneladas de carne. Mas a produção não é constante, porque no inverno o animal não se reproduz. Será que dá para resolver esse problema? De volta à capital, no bairro de Guaratiba, visitamos um lugar cheio de rãs. A rã-touro é uma espécie exótica nativa do hemisfério norte, de países como o Canadá e Estados Unidos. Os primeiros animais chegaram ao Brasil em 1935. Eram 300 rãs entre machos e fêmeas, mas as pesquisas começaram só na década de 70. Para conhecer os estudos feitos hoje, nós viemos até a FIPERJ, Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro. A nossa rã-pimenta do Nordeste cresce tanto quanto ela. A pesquisadora Silvia Mello explica por que se escolheu criar no Brasil uma rã estrangeira. Toda a tecnologia de produção foi feita com essa espécie, porque ela se adapta melhor ao cativeiro e produz e tem uma maior prolificidade do que a nossa espécie nativa. Ela dá mais ovos e mais filhotes. Uma quantidade bem maior. Mas a reprodução da rã-touro não é tão fácil. Precisa de temperatura em torno de 25 a 30 graus, umidade na casa dos 80% e um fotoperíodo acima de 12 horas de luz. O pesquisador Marcelo Maia Pereira mostra as diferenças entre machos e fêmeas, que ficam mais visíveis de setembro a abril, época de calor. Durante esse período agora, no macho aqui a gente tem uma característica muito grande, que é o aparecimento dessa coloração amarela mais intensa. Os membros anteriores ficam bem mais desenvolvidos e musculosos para ter a capacidade de apreensão da fêmea, né, que a gente chama de amplexo. Ele abraça a fêmea? E abraça a fêmea. Igual o macho aí está vocalizando, que é uma característica importante também, que mostra que ele está bem apto. E a diferença entre o papo. Você vê que da fêmea está bem esbranquiçado e do macho amarelado. Outra diferença é o tamanho do tímpano, este círculo ao lado do olho. Na fêmea, menor do que no macho. Machos e fêmeas recebem doses de hormônio para estimular a reprodução. E um tempo depois, já é possível extrair o sêmen e os ovos. O sêmen é despejado sobre os ovos, acrescenta-se água e com a mão o Marcelo mexe a mistura. Com o tempo vai formar uma gelatina. Então esse processo aqui são 20 minutos. O material vai para a água. Todos os dias a qualidade da água é testada com um kit de aquário. Para economizar, a FIPERJ desenvolveu um sistema de recirculação. Ao sair da criação, a água passa por um tanque de decantação, por filtros biológicos e é bombeada de volta. No frio, um sistema de aquecimento solar de baixo custo, feito com mangueira de irrigação instalada no telhado, esquenta a água. Mesmo a água que vai e volta, então você sempre mantém uma parte aquecida, que só vai complementando o aquecimento, no caso do inverno. Quando chega o verão na nossa região, a temperatura pode chegar até 30 graus. Aí fica quente demais para os girinos. Então a gente tem acoplado ao sistema um chiller que resfria a temperatura a 26 graus. A gente mantém essa regularidade da temperatura. E assim o clima deixaria de ser problema para as rãs. A alimentação é outra preocupação dos criadores. E aqui estão sendo estudados novos ingredientes para substituir o milho da ração usada hoje em dia. O milho é muito rico em celulose. A gente sabe que a rã tem uma dificuldade na fase inicial dos girinos de degradar esse produto. E o milho entra na ração de peixe que é usada hoje? Entra na ração de peixe. O que vocês estão colocando para substituir? A gente está substituindo integralmente ou parcialmente o milho, fazendo farinhas de abóbora e a farinha de banana sem casca. Quando essa pesquisa estiver pronta, isso pode significar uma economia? Isso, a ideia é essa. A gente está comparando essa ração com a ração comercial e a gente vai fazer um estudo econômico disso. Mas tudo indica que está indo muito bem o crescimento, a gente não teve nenhuma mortalidade. Mortalidade zero, ração mais barata, temperatura e qualidade da água controladas. Tudo para facilitar a produção.
Se tivesse mais produtores, eles conseguiriam vender? Conseguiriam vender. O problema do mercado da carne de rã sempre foi esse. O volume comercializado é muito pequeno. Aí o preço fica muito alto. Se tiver uma maior produção, certamente esse preço vai baixar no mercado e vai ter mais gente consumindo. Mesmo assim, hoje toda a carne é vendida. O aumento de produção depende das novas técnicas, mas ainda são poucos os profissionais preparados para levar o conhecimento até os criadores. É o que diz o agrônomo da Embrapa, André Ives Cribe. São raros os cursos que têm disciplina de agricultura. Foi por isso que a gente montou os cursos e a gente conseguiu formar 48 agentes multiplicadores que vão dar assistência, sobretudo nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Desde 2010, a Embrapa vem coordenando uma rede de 330 pessoas interessadas em ranicultura. E este ano foi criado um site para que possam trocar informações. 15 organizações de pesquisa e de assistência técnica que estão colaborando. E a gente está acreditando que com isso a gente vai dar um estímulo à cadeia. E tem mais gente acreditando na ranicultura. Tem até quem já desistiu da atividade e decidiu voltar. Júlio criava rã na década de 80. Não deu certo. Na época a gente tinha dificuldade com a questão da alimentação. Que a alimentação naquela época dizia que a rã só comia coisas em movimento. E aí não tinha essa coisa de dar ração. E aí a gente tinha que produzir larva de mosca para dar para a rã. Na época do inverno tinha uma dificuldade que a mosca não se reproduz no inverno. E aí começou o canibalismo e aí nós resolvemos dar uma parada. Agora ele aproveitou as instalações de uma antiga escola da família e construiu os tanques. Começou sem muita informação, com 20 machos e 40 fêmeas. A reprodução foi tão grande que mesmo com todos os tanques e baias ocupados, dá só uma olhada nessa baia aqui. Superlotada. Na época eu fiquei desesperado e aí a minha sorte foi que eu encontrei o pessoal da FIPERJ. Deram toda a condição para a gente poder desenvolver. O biólogo Pedro Vieira Esteves orientou Júlio a vender o excedente de animais para outro criador e vem ensinando como fazer o manejo correto. Agora acertar a produção, todas as baias com a densidade preconizada e aí acertar o mercado também, para quando já estiver pronto para abate ele já ter um mercado para vender. Então é profissionalizar a produção dele. Com a assistência adequada, Júlio deu mais um passo. Começou a construção de um abatedouro. Da outra vez durou 2 anos a sua criação. Sim. E dessa? A dessa agora eu acredito que vai ser para sempre. É a minha aposentadoria. E é um trabalho maravilhoso. Eu vou rejuvenescer. Amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã. A grama, a lama, tudo é minha irmã. A rama, o sapo, o salto de uma rã. Bichinho interessante, né? E olha só, a reportagem saiu também na revista Globo Rural deste mês, que já está nas bancas. A capa é esta aqui, olha, sobre o Acordo do Clima. Um bom domingo para você. Bom dia, até domingo que vem.